Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos chegando para mais um sábado com Maria. Estou gravando antecipado em função de outros compromissos. Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 6, do 1 ao 13, é a primeira leitura. Estamos chegando ao final do nosso ano litúrgico. Amanhã temos a festa de Cristo, Rei do Universo. E aqui neste final de ano litúrgico, temos um texto escatológico. Um texto que fala de morte, que fala de ressurreição, que fala de eternidade, que fala o final de todas as coisas. O final de todas as coisas. E para não irmos estes versículos todos, quero ler apenas do 8 ao 13. Diz assim: ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo, numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei? E em que ondas enormes me debato? Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar, sem motivo, os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. E com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Este aqui é o final da primeira leitura. Esta é uma reflexão que o rei Antíoco está fazendo antes da sua morte. A morte deste rei foi feia demais, queridos. Ele apodreceu vivo. Partes do corpo dele iam se rasgando, iam caindo. O odor que saía do seu corpo era insuportável. Mas antes que isso acontecesse, o rei Antíoco, ele está situado ali por volta do ano 175 a.C., ele fez esta síntese triste, dramática, de como estava o seu ser, o seu interior, a angústia que ele estava sofrendo. Aquela dor interna, queridos, que não dá de comparar com a dor de um braço ou de um pé quebrado, uma perna quebrada. É uma dor terrível. É uma dor terrível e o exemplo não vai dizer tudo, mas as pessoas que sofrem de depressão,
elas enfrentam um pouco dessa dor. Claro que é uma dor mínima e reduzida da dor que o rei Antíoco enfrentou. A depressão que ele viveu foi algo assombroso, assustador, e basta estes versículos do 8 ao 13 do capítulo 6 de 1 Macabeus para que tenhamos uma ideia da gravidade, da profundidade, da dimensão do sofrimento interior deste homem. Este homem que teve toda uma vida. Este homem que teve toda a oportunidade. Este homem que teve tudo o que precisava para estabelecer o reino de Deus na terra. Mesmo sem o conceito que temos de Deus, mesmo sem o conceito judaico que se tem de Deus, mesmo sem o conceito cristão que se tem de Deus. Ele poderia ter estabelecido na terra com todos os recursos que ele tinha a seu dispor. O reino do bem, da justiça, do amor, da cultura, das artes, das ciências, de tudo que chegou-lhe às mãos para que ele expandisse. Todavia, queridos, aquele homem que tudo teve para fazer o bem, ele mesmo, no limiar da fronteira da sua morte, ele faz esta constatação dramática. Então, queridos, neste final de ano litúrgico, estamos aí, o Evangelho é São Lucas, no capítulo 20, do 27 ao 40, né? Fala sobre aquela mulher que casou-se com 7 irmãos, todos morreram, por fim ela também morreu. E os saduceus que não criam na ressurreição, em tom de piada, de zombaria, de chacota, fizeram a Jesus a pergunta: na eternidade, ela que casou com os 7 irmãos, de quem ela será esposa? Isso não foi uma pergunta filosófica. Essa não foi uma pergunta querendo uma resposta adequada. O texto é claro em dizer que os fariseus, os saduceus, que negam a ressurreição, a resposta já está aqui. Então eles não estão querendo saber o que vai desenrolar-se, o suceder dos acontecimentos, o suceder da transição depois da morte. A resposta já está aqui. É simplesmente uma zombaria. É um pouco daquilo, lá em Atos capítulo 17 ou 16, se não me falha a memória, quando São Paulo chegou a Atenas, os filósofos estoicos e epicureus levaram-no ao Areópago para que ele lhes falasse sobre a sua nova doutrina. E eles escutaram o apóstolo por alguns momentos, talvez longos momentos, como era o seu costume. Ele era extenso no seu falar. Mas chegou uma hora que, quando São Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos, uns riram, zombaram, e os outros, para não cair no ridículo da sua cultura, afinal, eram homens do conhecimento, homens sábios. E é muito indelicado rir, um sábio rir, mesmo daquele que ele considera o mais ignorante. Então esses que não riram, usando o seu nível e sem sair do salto, disseram-lhe: sobre isso
depois te escutaremos. Então os saduceus aqui, eles estão no meio daquelas pessoas que riram de São Paulo, anos depois, lá em Atenas. Eles estão na categoria, e eles poderiam não debochar. Eles poderiam não fazer piada com aquele assunto. Eles poderiam perguntar a Jesus em um outro nível, em uma outra realidade. Mas a pergunta foi proposital, articulada de tal forma que eles mesmos já tinham a resposta, independente da resposta que Jesus lhes tivesse dado. Embora, no entanto e todavia, após a resposta de Jesus, São Lucas vai dizer: alguns doutores da lei disseram a Jesus: mestre, tu falas muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Embora eles tenham sido calcificados, nocauteados com a resposta que Jesus deu para aquela piada, não podemos dizer. Mas algumas informações históricas a respeito dos saduceus ainda prevalecem. Que aquela resposta de Jesus tenha mudado o comportamento, o conceito deles sobre a ressurreição. Ou seja, final de ano litúrgico, está se falando de transcendência, de morte, de escatologia. E é exatamente isto que tanto a primeira leitura quanto o Santo Evangelho deste dia traz para cada um de nós. Então, queridos irmãos, para não ir muito longe, para não ficar tão enfadonho, que somos organicamente finitos, que somos mortais. Isto é um fato. E é quase que redundante a gente mergulhar neste tema, porque qualquer criança sabe que vai morrer. Todos nós. Porém, esse nosso saber que vamos morrer já está calcificado na mente de muitas pessoas. No dia em que eu morrer, no dia que o papai, a mamãe, o meu irmão, o meu amiguinho morrermos, nesse dia tudo acaba, tudo termina. Porque não existe vida após a morte? Porque não existe ressurreição? Porque não existe alguma coisa que continue a viver após a dissolução, o extermínio deste corpo físico? E Jesus, ele vai além. Ele aproveita a pergunta-piada que os saduceus lhe fizeram. E ele não só diz que há eternidade, mas ele também alarga a sua resposta, não apenas falando que há uma eternidade, mas como lá será a nossa vida. E isso é sério, e isso é importante, queridos, para cada um de nós. Mas, antes disto, 2 pontos que quero colocar, um baseado na primeira leitura e outro baseado no Evangelho. O ser humano, cientificamente, há 100 mil anos atrás, apareceu no horizonte da história este ser humano moderno.
Um ser humano autoperceptivo, um ser humano consciente, um ser humano inteligente. Ou seja, o universo preparou todos os fatores imagináveis e inimagináveis para que este ser humano, portador de autoconsciência, portador de percepção, este ser inteligente, aparecesse, emergisse, estivesse aí no nosso hoje, com uma glória inimaginável para alguns anos atrás. Não podemos dizer, queridos, e não podemos, de nenhuma forma, deixar de exaltar, deixar de glorificar as majestosas obras, inclusive no campo social. Não só nas artes, na cultura, na ciência, não. Inclusive no campo social, na interação com o seu semelhante. Não podemos deixar de glorificar, de exaltar, de engrandecer tantas iniciativas, tantos seres humanos, que de fato somos até tentados a não chamar determinadas pessoas de ser humano apenas, mas quase de um ser divino. Por tanto amor esbanjado, por tanta doação, ouvidos tão sensíveis aos mínimos lamentos, e a partir dessa sensibilidade construíram grandes centros de apoio, de acolhida para pessoas tão fragilizadas. Mas se isto é verdade, queridos, se por um lado, o ser humano ele é digno de louvores, é digno de glorificações por tantas coisas maravilhosas que já fez, que está fazendo, e eu acredito na humanidade, eu acredito no ser humano, porque Deus colocou um pouquinho de amor no meu coração, e esse pouquinho de amor que Ele colocou no meu coração não é nada ao lado do tanto amor que Ele tem colocado em tantos outros corações. Pessoas dilatadas, pessoas despojadas, pessoas entregues, pessoas que não têm alegria em colocar um bocado de pão na sua boca, sabendo que o seu vizinho nada tem para comer. Eu acredito que ainda vai surgir, e está surgindo, e está no nosso meio, uma geração de seres humanos, construtoras do reino de Deus na terra. Este lugar formidável, queridos. Irmãos amados e queridos, por favor, eu sinto-me um pouco chocado quando vejo pessoas falar deste mundo, falar desta terra, de forma tão mesquinha, de forma tão pejorativa, sem colocar as coisas no seu devido lugar. Generaliza tudo e vai passando o rodo por cima de tudo, e essas pessoas estão dizendo, não com as palavras: Deus, tu não presta, porque as obras da tua mão não prestam, das tuas mãos não prestam. Tu és louco, tu és insano, tu és um déspota. Tudo que se possa adjetivar a ti de negativo, de pejorativo, de rústico, de grosseiro, de selvagem, ainda é pouco. Quando nós olhamos, queridos, meu Deus, a gente vai ali a Angra dos Reis, Paraty, a orla do Rio de Janeiro, pegando ali desde o Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, a Barra. Que coisa, meu Deus, a gente se sente, parece que no céu. A gente, de certa forma, tem aquela vontade de dizer
como os apóstolos disseram na transfiguração. Bom é estarmos aqui. Bom é ficarmos aqui. Bom é se tudo congelasse. E aqui permanecêssemos eternamente desfrutando desta maravilha. Ah, queridos, tanta beleza, tanta coisa extraordinária que Deus colocou aqui. Bastaria o ser humano estar afinado com Deus através das obras da natureza para que ele construísse o reino de Deus aqui na terra. Para que este lugar seja um paraíso. O que acontecerá depois que sairmos daqui, a Deus pertence, e eu sei que o Deus que neste aquém, quis o melhor e quer o melhor para mim, com toda certeza, ele não me decepcionará no além. Ele é Deus suficientemente capaz de me abençoar, como me abençoa e como nos abençoa e como nos agracia aqui. E o mesmo, e muito mais, infinitamente mais. Os olhos não podem ver, os ouvidos não podem escutar, não pode passar pela imaginação do ser humano o que tem no porvir, o que tem no lá, após esta nossa passagem por aqui. Mas muitas das vezes a gente fica, queridos, apenas querendo o lar. E a pretexto desse lar, a gente chama isto aqui de inferno. A gente chama este lugar aqui de droga. A gente adjetiva a nossa terra tão bela, tão maravilhosa, com adjetivos que, se a mim fossem atribuídos, eu me ofenderia. Quando nós fazemos uma obra, a gente se alegra quando as pessoas vão elogiar. Até nas críticas, mas olha se isso aqui mas está bonito, agora eu ainda faria desse jeito aqui. A gente se alegra. Imagine, queridos, Deus. Embora nós o olhemos de forma antropomórfica, com os nossos sentimentos, com o nosso olhar. É claro que ele está acima de tudo isso. Mas eu só penso que nessas horas a resposta de Deus para o ser humano é: o que mais eu poderia ter feito por ti que eu não tenha feito? O que mais eu poderia fazer que eu não tenha feito? Não tem razão a tua crítica? Não tem razão de ser essa tua demanda? Não tem razão de ser esse teu falar? Mas a razão desse falar, a razão dessa inconsequência, a razão dessa rudez está exatamente no ser humano que pega um paraíso, que pega um lugar tão formoso e consegue transformar no que há de pior. E no final das contas, achando que para ele será o melhor, ele se vê envolto nos seus empreendimentos frustrados e frustrantes e decepcionantes. E ele não consegue ter alegria, ter felicidade naquilo que ele fez, naquilo que ele construiu com tantos esforços, com tantos gastos. Ele continua na estaca zero. Porque ele se esquece do primeiro arquiteto. Ele se esquece do Criador de todas as coisas. E ele começa, então, a distanciar-se de Deus, achando que ele é suficientemente capaz de prover e de promover o seu bem-estar, a sua alegria, a sua felicidade.
há 100 mil anos atrás, a ciência vai dizer. O homem moderno, este homem autoperceptivo, aparece. Repito-me, apesar das glórias que lhe são devidas, e a essas pessoas o Criador está estendendo as mãos, aquelas que já se foram. Ele já as acolheu, e aquelas que ainda aqui estão, ele está com as mãos estendidas para que continuem esse empreendimento, para que continuem a extravasar aquilo que ele é causa e que ele é termo. Mas, como dizia na contramão disso tudo, estão aqueles que merecem reprovação. Estão aqueles que merecem censura. E a primeira leitura traz para nós um desses homens. O rei Antíoco, ele sintetiza o déspota, o impulsivo, a pompa, a vulgaridade, a ideia da realeza divinizada. É tanto que ele apelidou-se de Epífanes, de Epifania. Ele considerava-se uma manifestação divina. E a gente não pode ler a história do rei Antíoco sem o julgamento que o povo judeu fez do seu reinado. Não dá para lermos a história do rei Antíoco sem percebermos o sentimento que dominou o povo judeu. Porque a helenização judaica, promovida pelo rei Antíoco, e em determinadas ocasiões, pelo menos em duas, ele mesmo foi a Jerusalém para presenciar e para que diante dos seus olhos as piores barbaridades acontecessem. Um homem tão inteligente, um homem autoperceptivo, um homem desbravador, um homem conquistador, um homem que tinha tudo para fazer de seu reinado uma extensão, ou pelo menos o começo de um reino de Deus aqui na terra. Os livros sagrados dos judeus mandou queimar. E quem fosse pego com um livro sagrado morria. Os judeus que não podiam comer carne de porco, ele mandou fazer banquetes em praças públicas, e aquelas pessoas eram obrigadas a comer a carne de porco. E se não comessem, morriam. A circuncisão, que está na raiz do povo judeu, foi suspensa, foi cancelada. O sábado foi profanado, o templo foi profanado. Não é à toa que o rei Antíoco, ele é chamado de a abominação da desolação, ou seja, a raiz da iniquidade. Uma vez que atentou como atentou contra a religião dos antepassados do povo judeu, sem o respeito pelo outro, sem o respeito pela alteridade, sem o respeito pelo diferente de mim. Com um leque de brutalidade, aquele homem não poderia mais fazer nada de bom. Não havia mais uma coisa boa que ele pudesse fazer. Repito-me, queridos. Repito-me. Deixemos um pouco Deus de fora disto, porque eu não creio em eternidade, porque eu não creio em ressurreição, porque eu não creio em vida após a morte. Aqui, contudo, estamos vendo um homem que diante da fronteira da morte, ele está deprimido. Ele não crê lá em nada mais. Ele não crê em Deus. Então tudo que existe é a morte. Pois bem, fiquemos aqui
dentro deste cercado. Antes da morte, o rei Antíoco viveu o suficiente para dizer-nos estas palavras que aqui lemos hoje no primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 6. Quão terrível, queridos, quão terrível é a morte para alguém que passou a vida podendo fazer o bem, deixou um rastro de maldade e impiedade. Que diferença entre o rei Antíoco e Jesus Cristo? Desculpem minha comparação, por favor. O Atos dos Apóstolos, São Lucas vai dizer que Jesus passou pela terra fazendo o bem, curando, libertando os oprimidos. O rei Antíoco passou pela terra fazendo a maldade, oprimindo, matando. Quão terrível! Quão terrível! Sobretudo quando temos o pensamento que a morte é o meu fim, nada mais me espera. E eu acho que mais terrível é ainda esta reflexão para aquele que crê que depois da morte tem algo. Repito-me, fiquemos apenas com a morte como fim, porque nós cristãos cremos na morte, mas não a morte como fim, a morte como começo, a morte como continuidade de uma vida inigualável que Deus nos deu a partir do nosso nascimento, a qual, infelizmente, vivemos muitos anos aqui e não nos damos conta da beleza que Deus nos deu de vida para habitarmos este lugar belíssimo, extraordinário. Deus, queridos, é perfeito, Ele faz tudo perfeito. Ele não nos deu nada menos que uma vida e Ele não criou nada menos que esse universo. Um ser como você, Sidney, não pode habitar em um lugar menos do que isto aqui. Mas o Sidney vai lá e desconhece toda essa grandeza do poder de Deus e começa a transformar, começa a manipular, começa a subtrair, começa a ir na contramão do querer de Deus. Coloquemos a cerca. É só a morte como fim e não como fim-começo. Pois para o rei Antíoco, esta morte não como fim-começo, mas como fim, foi o suficiente para lhe dizer estas palavras. Angústia. E ele viveu aquilo por várias vezes. Quando pensava que ia melhorar, ele recaía. E ele estava vendo o seu fim. E uma das coisas que ele diz, isto é em função das maldades que cometi, sobretudo contra os judeus, sobretudo contra o povo de Judá. Final de ano litúrgico é hora de reflexão. Tudo que começa, termina. Tudo que começa, termina. Embora na outra semana iniciaremos já o novo ano litúrgico. É hora de reflexão, queridos. Se o rei Antíoco, se aquele homem ímpio, ele pode nos falar palavras como estas, que é uma lição para todos nós. Ah, queridos, quantas pessoas que se dizem cristãs e são apóstolas da impiedade, da maldade. Não vou pedir licença para dizer. Estão com o crucifixo no peito. Estão com o rosário enrolado no braço que vem até aqui. E ainda passa um pouco para o outro lado. Na hora da comunhão, tem que comungar ajoelhada. Ajoelhadas. Por sinal, elas não vão em qualquer missa.
A missa que elas vão tem que ser no padre qualificado, um padre espiritual, um padre portador do Espírito Santo. Quanta impiedade, quanta perversidade, quanta injustiça, quanta calúnia, quantos lobos cruéis. Quantos lobos cruéis. Este rei ímpio, profano, desgraçadamente desgraçado. Ele mesmo, não estou inventando, as palavras, depois leia o texto. Primeiro Macabeus, capítulo 6, do 1 ao 13. Ele se constitui para nós cristãos uma aula, uma lição, um conselho, um atalaia, um porta-voz de Deus dizendo, para mim, que em nada me comparo com ele. Começa a fazer diferente. Presta atenção até este final de ano litúrgico. Durante todo um ano, eu batendo a tua porta querendo entrar, e tu não abristes para mim a tua porta. Durante todo este ano, eu te mandei profetas, apóstolos, testemunhos, mas tu não quisestes nada disto. Já vamos começar um novo ano. E como é que iniciarás este novo ano litúrgico? O rei Antíoco está trazendo para nós uma palavra, como aquele ricaço que disse ao pai Abraão, eu não quero que os meus irmãos venham para cá também. De alguma forma o rei Antíoco está dizendo, eu não quero que vocês sintam o que agora estou sentindo. Eu não quero que vocês tenham, ao final da vossa vida, um portfólio de depressão, de angústia, de morte, de vazio. A sensação de que a minha vida não valeu a pena. Ele está falando para mim, para você, para todos nós. E mais que o rei Antíoco, durante todo este ano litúrgico, a igreja, através dos textos sacros, da liturgia da palavra, de tantas pregações, nas suas mais variadas formas e maneiras e estilos e gostos, Deus veio ao nosso encontro, dizendo, é assim e é assim. Para que, mesmo quando tenhas que morrer, como morreu São Paulo, decapitado, ainda assim tu possas dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tudo que me resta não é o vazio, não é a depressão, não é o abandono, é a coroa da justiça, a qual o justo juiz, não apenas a mim, mas preparou também a todos quantos amam a sua vida. O diácono Estevão que nos diga, quando estava sendo apedrejado, lapidado, eu vejo os céus abertos. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mesmo que ele morra leproso, mesmo que o servo de Deus morra em o pior dos acidentes, mas quando ele divisa aquela hora, ele ainda é capaz de proferir louvores aos céus. Como disse o profeta Abacuque, ainda que, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu morra comido de vermes, sem perna, sem a cabeça, na cruz. Ainda assim, inclusive todavia, eu sou capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes. Porque esses que estão fazendo esta carnificina comigo, meticulosa, eles não sabem o que fazem. Embora eles tenham tempo, durante todo o tempo que estão fazendo o que estão fazendo comigo,
para pensar, para refletir, porque o Senhor assim os fez, pessoas autoconscientes. Mas durante todo esse tempo, o que estão fazendo? Eles não sabem o que fazem. De quem, Senhor? De quem ela será mulher? Na eternidade? Quantas vezes, queridos, queremos transportar a eternidade à nossa humanidade? Jesus deu uma resposta clara. Lá, onde habitam os anjos, lá, na morada do Espírito, os anjos não têm necessidade de casamento, de descasar, de desquitar, de recasar. As fadigas do aquém, elas não serão levadas ao além. As dores do aquém, elas não serão transportadas à eternidade. Lá ninguém precisa casar. Casar é uma necessidade humana. O marido morre, ela casa de novo. A mulher morre, ele casa de novo. E assim vai, aquela mulher casou-se 7 vezes. Foi a última a morrer, após um leque de 7 irmãos com os quais casou. Queridos, pensemos nisto. Pensemos nisto. O que estamos construindo? Todas as nossas edificações ficarão por aqui mesmo. Não levemos para a pastoral. Não levemos à comunidade. Não levemos ao trabalho. Sobretudo, não pensemos que levaremos aos céus as contingências desta vida. Você consegue enxergar a grande piada, a grande zombaria que aqueles saduceus fizeram de Jesus Cristo? Não apenas foi uma piada, mas uma piada da pior qualidade, uma vulgaridade, que poderiam até ter perguntado para qualquer outra pessoa, no circuito deles mesmos, não para Jesus. Foi muito baixa, foi muito baixa. Foi muito baixo o nível que eles abordaram Jesus. Mas Jesus foi claro em dizer: tem eternidade. E entre o que os saduceus pensavam, entre o que os gregos pensavam a respeito da ressurreição, e o que Jesus pensou, e o que Jesus falou, eu fico com Jesus Cristo. E eu creio, não só nessa ressurreição, mas que Maria Santíssima, ela já está lá. Ela já foi para lá. E ela está lá, aguardando a hora exata de dizer: deixai-o entrar sem demora. Chegou a vez da Senhora dizer: você é toda minha. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção deste Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.